Capítulo 24. Tudo por amor. As luzes da manhã clareavam o quarto quando Flávia remexeu-se preguiçosamente entre os lençóis macios e abriu lentamente os olhos. Um frio percorreu-lhe a alma ao perceber o braço de Marcelo sobre seu corpo. Vendo as horas, ela quase se sobressaltou e, virando-se, observou que Marcelo dormia profundamente. "Meu bem, acorda!" sussurrou-lhe para não assustá-lo. Ele nem se mexeu e ela tocou seu rosto, chamando com generosidade. "Marcelo, acorda!" Ele abriu os olhos, sorriu e a abraçou com carinho. Flávia, porém, deteve-o, falando baixinho, mas bem preocupada. "Perdemos a hora." "Não é possível." Surpreendeu-se ele verificando. "Tenho certeza de que acionei o relógio para mais cedo." Flávia rapidamente se levantou e correu para tomar um banho rápido. Marcelo ficou apreensivo e inquieto. Deveria chegar à empresa naquele momento, nunca havia se atrasado antes. Em alguns minutos, Flávia retornou e, demonstrando-se aflita, procurou se vestir o quanto antes. Marcelo tomou um banho, vestiu um terno e arrumou-se em poucos minutos. "Vamos, Marcelo, por favor, não posso ir com estas roupas para a empresa. Tenho de passar em casa ainda para me trocar. Deixe-me em um ponto de táxi que, de jeito nenhum, eu não a encontrei na rua. Vou levá-la em casa e espero você se trocar. Chegaremos atrasados, paciência." "Não. E se alguém nos vir? E eu, como vou explicar os cabelos molhados? Você é maior de idade, eu também. Hoje mesmo vou falar com seu pai." "Não, Marcelo", falou chorando, "espera um pouco." "Por quê? Você tem alguma dúvida quanto a nós? Não tem certeza de seus sentimentos por mim?" "Não é nada disso", implorou chorosa. "Então vamos, Flávia", pediu acariciando-a. "Passaremos primeiro em sua casa, não fique assim." Chegando, Marcela entrou com o carro na rua estreita, no interior do jardim da casa de Flávia, e estacionou o veículo em lugar onde as árvores dificultariam que alguém os visse. Nervosa, Flávia pegou suas bolsas, tentando parecer calma, deu a volta e sussurrava para dar perto da porta ao pedir para Marcelo: "Vá embora, nós nos encontraremos lá na empresa." "Vou esperá-la aqui, Flávia, vai logo." "Não, Marcelo." Teimou no instante em que uma de suas bolsas abriu, deixando pelo chão diversos apetrechos. "Meu Deus, viu só?" reclamou a moça, que se abaixou para pegar os objetos. Marcelo desceu do carro e foi ajudá-la quando, inesperadamente, outro veículo parou ao lado e o vidro escuro da lateral traseira abriu-se lentamente. Era o Sr. Douglas. Ao ver seu pai, Flávia sentiu-se entorpecer. Não sabia o que dizer. Como explicar os cabelos molhados, as roupas comuns que usava naquela hora da manhã e o nécessaire, bolsa com utensílios necessários à toilette, que se abriu, espalhando seus objetos. E Marcelo, o que fazia ali? Sentindo suas pernas fraquejarem e o rosto gelar, Flávia se ajoelhou estonteada, pois acreditou que fosse cair. Esperava por uma reação bem enérgica do seu pai. Marcelo, que estava abaixado, ajudando-a a pegar suas coisas, olhou-o surpreso, levantou-se, aproximou-se do carro e o cumprimentou com a voz trêmula e imenso constrangimento. "Bom dia, Sr. Douglas." "Bom dia, Marcelo." Retribuiu o homem animado e sorridente. Procurando olhar a filha, falou no mesmo tom. "Bom dia, Flávia. Tudo bem, filha?" Ela não disse nada e Marcelo solicitou, nitidamente nervoso. "Sr. Douglas, eu preciso falar com o senhor. Se pudesse me oferecer um pouco de atenção agora, poderíamos conversar lá dentro de sua casa, se o senhor permitir, lógico." "Não sei o que aconteceu hoje", falou, oferecendo meio sorriso. "Todos nós perdemos a hora. Não vou desprezar sua conversa, mas como você tem que esperar a Flávia, acho que eu devo ir para a empresa agora e depois nos falaremos." "Mas é que..." tentou dizer o rapaz. Depois Marcelo falou tranquilo. "Até mais." Sorriu e subiu o vidro do carro, que prosseguiu. Marcelo ficou atônito.
Um homem tão sério que parecia imensamente conservador, reagir daquela forma ao ver a filha chegar àquela hora era muito estranho. Quando olhou para trás, ele viu Flávia num choro compulsivo. Correndo para perto da namorada, Marcelo se abaixou para levantá-la e a abraçou, afagando-a ao pedir: "Calma, não fique assim." Eu também não entendi por que ele reagiu assim. Mas se fosse nos repreender, seu pai o teria feito agora, você o conhece. A custo, Flávia procurava deter os soluços e explicar: "Você não sabe." "O que eu não sei?" "Do que meu pai é capaz, o que ele já fez." Os soluços embargavam sua voz trêmula ao declarar: "Não tenho condições, nem é o lugar certo para falarmos disso outra hora." "Calma, fique tranquila, vamos entrar. Não sou nenhum cafajeste para fugir de qualquer responsabilidade. Hoje mesmo vou falar com seu pai e teremos uma conversa séria." Sorrindo, a fim de lhe dar ânimo, desejou: "Ah, tomara que ele me obrigue a casar com você o mais depressa possível." "Perdeu o juízo?" perguntou entre o choro e um sorriso. "Começamos a namorar ontem." "Não, não perdi o juízo e na verdade não começamos a namorar ontem." Alegremente ele se explicou: "Acredito que nosso namoro teve início quando começamos a trabalhar lado a lado. Quando, aos poucos, nós nos conhecemos de verdade em diversas situações. O que aconteceu foi, bem, nós dois represamos o que sentíamos, um pelo outro em nome do serviço e da empresa. E quando não suportamos mais guardar esse sentimento forte e bonito, nós nos entregamos um ao outro, já namoramos bastante, Flávia." Ela o beijou e abraçados entraram na casa, onde ele ficou aguardando-a por algum tempo. Já na empresa, nem a Flávia nem o Marcelo chegaram. Comentava Renata em um tom ponderado, mas exibindo preocupação. O Marcelo nunca se atrasou. A Flávia nunca dormiu fora de casa sem que soubéssemos onde ela estava. "Eu também me atrasei hoje, Renata, e não foi a primeira vez," avisou o senhor, parecendo bem-humorado. "Mas papai, o senhor é o presidente desta empresa," exclamou como se quisesse alertá-lo. "Daqui a pouco eles estarão aqui, fique tranquila." "Estou estranhando sua atitude, papai nunca agiu assim tão..." "Tudo muda, filha, tudo muda. Aliás, eu falei com a Flávia antes de sair de casa, estou sabendo que vai se atrasar." Nesse instante, Marcela adentrou na sala. Depois de ligeiras batidas à porta, tentando disfarçar o nervosismo. "Bom dia," cumprimentou constrangido. "Bom dia, meu filho. Que bom vê-lo novamente." Sorriu o presidente bem-humorado. "Você faz muita falta nesta empresa." "Desculpe-me pelo atraso," falou bem sério e ofegante. "Ora, que atraso? Eu também acabei de chegar." "Bom dia, Marcelo," disse Renata para ser percebida. "Oh, bom dia, Renata, desculpe-me, eu estranhei sua demora hoje," argumentou curiosa. "O relógio não tocou, não sei como aconteceu isso," explicou, sentindo-se acanhado. "Bem," decidiu o Sr. Douglas olhando para a filha, "assim que a Flávia estiver com as propostas preparadas, peça para a dona Eunice avisar os diretores e gerentes, pois faremos aquela reunião antes do almoço, certo?" Insatisfeita intimamente, Renata sorriu, fingindo contentamento, e saiu da sala. Marcelo tomou a iniciativa de fechar a porta e colocar-se frente à mesa da presidência. Estava nervoso, envergonhado, mas pronto para se explicar pelo ocorrido naquela manhã. Pensava em assumir qualquer responsabilidade. "O que faz em pé, Marcelo? Preciso pedir para que se sente?" Num gesto inseguro, o rapaz aceitou o proposto. E procurava um jeito de começar a conversa. Nunca Marcelo se sentiu tão constrangido. "Senhor Douglas, eu preciso falar com o senhor." "É sobre o problema das negociações com os revendedores que querem superfaturar?" Não, não, senhor, é sobre mim e a Flávia." O homem o encarou e sério aguardou a argumentação, notando que o rapaz estava ofegante e bem preocupado. Firme e olhando-o nos olhos,
Apesar da voz vacilante em alguns momentos, Marcelo começou. Eu fui criado de modo rigoroso, Sr. Douglas. Minha mãe e meus avós sempre foram conservadores. Eu imagino que o senhor também seja. Sim, confirmou sem expressão alguma. É por isso que estou aqui, tomando fôlego. Marcelo falou convicto. Eu vim pedir a minha demissão. Desfechou com firmeza sem titubear. Levantando-se, o presidente colocou as mãos sobre a mesa, curvou o corpo para a frente e perguntou de modo feroz e incrédulo: o quê? Repita isso, exclamou, parecendo rugir. Eu quero a minha demissão, tornou a dizer como se o afrontasse sem temor. E não oferecendo trégua, desfechou. Quero a minha demissão porque eu amo a sua filha. Não vou suportar qualquer desconfiança sobre eu estar com a Flávia por ter algum interesse escuso. O senhor, os demais desta empresa e sua família vão pensar que eu estou usando a Flávia para me estabilizar, conquistar algum cargo ou ter mais influência. Por ser conservador, é provável que tenha se surpreendido ao nos ver, chegar juntos em sua casa hoje cedo e... Você é algum moleque irresponsável, Marcelo? O que está pensando? Vociferou o homem de modo feroz. Não, não sou nenhum moleque, Sr. Douglas. Reagiu Marcelo firme, interrompendo-o ao se levantar. Irritado, enfrentou-o. Não deu oportunidade para que o Sr. Douglas prosseguisse falando com dureza. O moleque irresponsável não ergueria sua empresa que se atolava não só pela falta de vendas, de produtividade, mas também pela sonegação fiscal que eu coloquei em ordem. Deixei tudo de acordo com o que exige a Receita Federal. A sonegação de impostos deixou de existir pela honestidade e o desenvolvimento rápido que sua empresa atingiu em tão pouco tempo. Ganhamos o mercado e superamos os concorrentes sem qualquer falcatrua. Um moleque não faria isso, praticamente gritou. Em seguida exigiu firme, sentindo-se ofendido. Por não ser um moleque, Sr. Douglas, é que estou me demitindo, pois tenho competência para trabalhar em qualquer outro lugar. Por não ser um moleque irresponsável, peço até que deserde a Flávia, se ela aceitar se casar comigo. Por não ser um moleque, eu ficaria muito feliz se o senhor exigisse que nós nos casássemos o quanto antes, entendeu? Marcelo estava ofegante, enfurecido, tentando se controlar. Olhava muito sério e sem piscar para o Sr. Douglas. Você é um moleque, sim, rapaz. Falou em tom baixo e rígido. O que o... Marcelo tentou falar, mas foi interrompido. Cale a boca e me escute, Marcelo. Mais ponderado e falando baixo, o Sr. Douglas continuou. Você é um moleque mesmo, pois só alguém tão inexperiente e amedrontado me faria pedidos absurdos, como o de demissão, de deserdar minha filha, além de jogar na minha cara a competência que possui. Marcelo ficou confuso, não conseguia pensar e nada disse. O Sr. Douglas, bem mais calmo, argumentou. Com exceção do Paulo, pelo compromisso que ele tem com a Renata, nunca nenhum empregado desta empresa entrou na minha residência, participou de tudo em minha casa e ficou tão próximo da minha família, inclusive ouvir as loucuras de minha mulher. Você, depois de meus insistentes convites, até se forçava a me acompanhar e conviver conosco. Saindo de trás de sua mesa, rodeando o Marcelo e acompanhando-o com o olhar, expressou-se manso, mas em tom quase provocante. Marcelo, seu moleque, você não entendeu por que eu o deixei conviver com a minha família, compartilhar da minha vida pessoal além da profissional. Por que eu faria isso se não gostasse desta pessoa? Não como um exímio funcionário, mas como de um filho, gritou nesse instante. Marcelo, eu o considerei e o considero um filho, seu moleque. Eu gostaria que você fosse o meu filho. Queria me orgulhar de ter um filho tão firme, corajoso, competente e decidido como você. Gostaria que o Júnior, aquele vagabundo, tivesse metade da sua capacidade, do seu desejo de vencer os desafios.
Só que agora você me surpreendeu por parecer cego e não ver, não analisar tudo isso. Mas eu ainda estou falando, cale-se. Sem trégua, continuou em brando tom de voz. Reconheço todo o seu valor como gestor desta empresa, como exímio líder que é. Eu o respeito como pessoa digna, de minha total confiança, tanto que o deixei com total liberdade para as tomadas de decisões, além de fazer questão de que participasse de minha vida pessoal, dizia andando vagarosamente de um lado para o outro. Subitamente, sem que Marcelo esperasse, perguntou: "A minha filha Flávia passou a noite com você?" "Sim, ficamos em meu apartamento." Contou enérgico, sem temor. "E você não tem vergonha de me responder deste jeito, sem titubear?" "Não, não, porque eu assumo o que eu faço. Só fico constrangido por pensar que eu traí sua confiança, mas não foi isso. O que sinto pela Flávia é maior do que pode imaginar. Além disso, Sr. Douglas, o senhor pode pensar que me aproximei dela para me promover aqui dentro, mas não. Eu adoro a Flávia e quero assumir um compromisso sério com sua filha. Sei que deveria ter lhe dito isto antes. Se eu cometi um erro, foi esse." Marcelo, mesmo com toda esta modernidade sexual no mundo hoje em dia, não concordo com a rapidez com que vocês jovens avançam. Porém, não posso dizer nada, também já tive a sua idade. O homem riu, prosseguindo depois, sustentando o sorriso. "Bem, eu acreditei que você estava demorando muito para assumir um compromisso com a minha filha. Havia algo bem interessante quando eu os olhava trabalhando juntos, mas vejo que me enganei incrivelmente. Vocês estavam muito à minha frente. Entretanto, Marcelo, eu reconheço seus valores e por isso não posso aceitar sua demissão. Não vou deserdar minha filha por conta de vocês assumirem um compromisso e não vou exigir. Mas espero que o casamento não demore tanto, pois aí sim, será meu filho e vou chamá-lo de moleque para vê-lo reagir irritado, como fez agora há pouco, coisa que nunca vi." Marcelo sentia-se atordoado, exaurido de forças pelo nervosismo que o dominou. Sr. Douglas pediu que se sentasse e estapeou-lhe as costas, por vê-lo sob o efeito de forte perplexidade. Rindo, a princípio, o homem admitiu mais sério e olhando nos olhos falou baixo: "Não pense que fiquei feliz quando vi que a Flávia dormiu fora de casa e passou a noite com um homem. Aquela cena me fez engolir seco muita coisa. Só não protestei porque lembrei do passado. Mas devo confessar que consegui ficar tranquilo e reagir como fiz por este homem ser você. Coloque-se em meu lugar, menino." Marcelo estava pálido, sentia-se tonto, e seus lábios ficaram brancos. Ensurdecido por alguns instantes, levou as mãos ao rosto e abaixou a cabeça, debruçando-se sobre a mesa. "Marcelo? Ei, Marcelo, você está bem?" perguntava o Sr. Douglas, sacudindo-o e tentando ver seu rosto. Marcelo queria responder, mas não conseguia. Renata entrou na sala e, ao ver a cena, abaixou-se perto do rapaz, tomando-lhe a mão gelada e perguntou: "Marcelo, você está bem? Fale comigo." "Estou", sussurrou, erguendo-se um pouco, forçando-se a reagir. "Papai, ele não deve ter se alimentado, chegou atrasado e vou pedir que lhe traga um café." "Não", murmurou Marcelo, tentando ficar firme. "Por favor, não." Colocando-lhe a mão no rosto e na testa, o Sr. Douglas sentiu gelado e ficou arrependido por terem discutido. Insatisfeito consigo mesmo, ele repousou a mão sobre o ombro do rapaz e perguntou: "Você ficou nervoso por minha culpa? Por causa de tudo o que eu falei, não é verdade?" "Não, talvez eu..." Marcelo sentia-se confuso e provavelmente o constrangimento por passar mal não o deixava concatenar as ideias. Mesmo assim, expressou-se devagar e com voz fraca. Após esfregar o rosto com as mãos: "Perdoe-me, Sr. Douglas, e, se não se importar, eu vou para a minha sala. Podemos conversar depois", disse, apoiando-se para levantar, mas sem encará-los. "Vá sim, lá ficará mais à vontade. E, se não estiver bem, avise-me." "Certo", respondeu. Renata imediatamente foi ajudá-lo a sair da sala, enlaçando o seu braço, porém Marcelo recusou.
Não, obrigado, Renata. Um pouco mais recomposto, virou-se para o presidente da empresa e explicou antes de ir: perdoe-me pelo que fiz, Sr. Douglas. Colocando-me em seu lugar, entendo sua posição, mas honrarei meu compromisso, minha palavra e assumo minha decisão. Agradeço por tudo. Renata não entendeu e, desconfiada, ficou esperando Marcelo sair para perguntar com sutileza: Papai, quando eu falava com a Eunice, escutei o senhor praticamente gritando. O Marcelo discutindo como se revidasse em voz alta. Lógico que não dava para entender o que diziam, mas parecia que brigavam. O que aconteceu? Discutimos e brigamos sim, e muito. Por que o Marcelo não é o seu conselheiro pessoal nos negócios e lidera todas as decisões nesta empresa? Claro que sim, foi por isso que brigamos. Ele é ótimo. Ousado até para se defender quando está errado. O Marcelo é incrível. Não estou entendendo, tornou a moça com amabilidade. O Marcelo se atreveu a pedir demissão. Pode? O Marcelo pediu demissão? Espantou-se Renata incrédula. Tentou, falou rindo. Mas depois de brigarmos, acho que mudou de ideia. Provavelmente ficou nervoso e por isso passou mal. Ele tem sangue quente. Precisei mandá-lo calar a boca por 2 vezes e o chamei de moleque irresponsável. Alegrou-se com satisfação. Ele se ofendeu, lógico. E agora? Tornou ela curiosa. Não se preocupe, Renata, sua irmã saberá convencê-lo, caso o Marcelo ainda esteja com esta ideia maluca. Como assim? Assustou-se Renata. Com um sorriso cínico, o pai explicou-lhe superficialmente. A Flávia tem o poder de mudar as ideias do Marcelo. Só ela poderia controlá-lo e conseguiu. Sem dar pausa para que o assunto não se alongasse, o Sr. Douglas avisou: cancele a reunião. Marcelo não está bem para apresentar propostas. Vou falar com sua irmã. Os pensamentos de Renata fervilhavam, imaginando, astuciosamente traiçoeira, que Flávia e Marcelo se uniram para algum golpe e ter o poder total da empresa. Aquilo deveria ser uma encenação para Marcelo assumir a presidência. Acreditando que sua irmã possuía ganância igual à sua, Renata estava certa de que Flávia manipulava alguma armadilha para controlar, de certa forma, os poderes da empresa e o patrimônio da família. Flávia é mais ardilosa, mais perigosa do que eu imaginava. Ela não perde por esperar. Darei um jeito de tirar todo o seu poder, pensava Renata odiosa e com ideias infernais. Marcelo estava em sua sala e um mal-estar, que antes o atordoou, já passava. Sentia um misto de nervosismo e satisfação. Ele não esperava aquele jogo de palavras do Sr. Douglas, que em primeiro lugar testou seus nervos e suas reações ao limite máximo, para só depois falar-lhe sobre sua confiança e aprovação. E ainda me chamou de moleque, falou Marcelo sozinho e risonho. Mandou-me calar a boca. Que audácia! Ainda vou surpreendê-lo, ele me paga por isso. Brincou com algumas ideias que lhe vieram à mente. Pegando o telefone, ligou para sua secretária e pediu: Dona Anete, a senhora tem algum recado para mim? Sim, doutor Marcelo. O doutor Douglas pediu para que a reunião fosse transferida para o período da tarde, mas não estipulou o horário ainda. Ótimo, ainda bem, suspirou aliviado. O senhor precisa de mais alguma coisa? Tornou a moça. Sim, por favor, venha até minha sala. Em segundos, a secretária entrou na sala de Marcelo. Dona Anete, sente-se, por favor. Ela obedeceu e o aguardou prosseguir. Primeiro, gostaria de lhe pedir uma coisa, por gentileza. Não me chame de doutor, Marcelo, pois ainda não fiz doutorado, disse sorrindo. Mas o doutor Douglas exige que... Então, só faça isso quando ele estiver por perto. É que não me sinto bem ao ser chamado assim. Sim, senhor. Concordou, demonstrando gestos nervosos com jeito de segurar o bloco de anotações que trazia às mãos. Não fique chateada com meu pedido, mas é que isso impõe certa distância.
Impõe limites que eu não aprovo, entende? Explicou Marcelo ao percebê-la inquieta. Sim, eu entendo. Afirmou mais à vontade, sorrindo com simpatia. Outra coisa, eu preciso refletir um pouco, estou preocupado. Marcelo era astucioso e estava interessado em obter algumas informações da funcionária sem que ela percebesse, por isso pediu. Gostaria que não me passasse nenhuma ligação, mesmo se for da minha mãe, certo? Certo. Provavelmente não vai querer receber a ninguém. Quando telefonarem, direi que o senhor está em uma reunião. Se o procurarem, direi que está em uma ligação importante. Ótimo. Eu sei que você lida muito bem com estas situações, obrigado. Mas, sabe... Ela ficou constrangida e se deteve por instantes. Mas o quê? Perguntou Marcelo sério. O senhor sabe, não vou poder impedir o doutor Douglas. Ele geralmente entra direto em sua sala e... Lógico, nesse caso é diferente. Ele é o presidente, né? E quando a dona Flávia questionou a secretária que não conseguiu deter o leve sorriso. Marcelo estava sentado e jogou-se para trás, inclinando-se confortavelmente na cadeira. Encarando-a, não conteve o riso e insistiu. O que tem a dona Flávia é que... Atrapalhou-se, gaguejou e depois tentou se explicar. O senhor e ela trabalham praticamente juntos e ela vem aqui com frequência. Você ficou tão vermelha, Nete, riu com gosto. Não tente me enganar, explique-se melhor. Pediu, sentindo certo prazer ao vê-la envergonhada e falando sobre o que ele queria saber. Desculpe-me, retiro o que falei, declarou nervosa. E depois afirmou, ninguém vai incomodá-lo, doutor Marcelo. Ninguém, vírgula, quanto ao senhor Douglas, se eu pudesse não o veria mais por hoje, mas quanto a Renata ou qualquer outro diretor que tentar entrar direto, faça qualquer coisa, atire-se na frente deles, mas os impeça. Porém, olhou-a firme, se não deixar a Flávia entrar aqui, eu juro que a demito. Marcelo riu gostoso e com muito prazer. Você entendeu? A secretária não suportou e riu junto, mas procurou conter-se o quanto antes. Entendi, pode deixar. Em breves segundos comentou, o senhor se atrasou hoje e eu sei que não deveria me envolver, mas é que... Bem, assim que chegou à empresa e foi direto à sala do Dr. Douglas, fiquei sabendo em seguida que discutiram muito. Perdoe-me reparar, mas as notícias voam aqui dentro, senhor Marcelo. Não tenho como ignorar, só não me envolvo. Mas é que depois, quando o senhor veio para a sua sala e me cumprimentou bem rápido, eu notei que estava pálido, parecia que não passava bem. Achei que estivesse bem nervoso, porque nunca o vi assim. Por isso eu gostaria de saber se precisa de algo, se quer um café, um lanche ou algo assim, pois não deve ter se alimentado. Você é bem esperta, Nete. Disse sorrindo ao olhá-la firme. Na verdade, estou com uma dor de cabeça horrível. Se puder me arrumar algum remédio, eu agradeço. Peça para que me tragam um café com leite e alguns biscoitos salgados, por favor. De resto, eu só queria ficar sozinho. Sim, senhor. Obedeceu a secretária, levantando-se. Ao vê-la se retirando, Marcelo informou-lhe. Só para que saiba, Anete, foi verdade. Eu e o Dr. Douglas discutimos sim, brigamos feio. Mas está tudo bem agora, não está? Ele acha que sim, mas eu ainda estou pensando. Nossa discussão começou quando eu pedi demissão. Mas por quê? Assustou-se a secretária. Você é inteligente, Anete. Com certeza percebeu que eu e a Flávia trabalhamos juntos há mais de um ano. Nós nos conhecemos bem profissionalmente, depois passamos a ser amigos e um sentimento forte surgiu de ambos os lados e não resistimos. Não deu para segurar. Desabafou Marcelo, sentindo o coração bater forte e sustentando um sorriso constante. Então nós decidimos assumir um compromisso. E para que não pensem que eu a estou usando por interesses de liderança, decidi pedir demissão. E o Dr. Douglas? Ficou uma fera. Você sabe como ele reage quando é contrariado. Ele é contra o compromisso de vocês? Perguntou curiosa. Não, ao contrário. Só não aceitou a minha demissão.
Esbravejou e se atreveu a me chamar de moleque. Você acredita? Contou Marcelo bem à vontade. A secretária sorriu com ar de satisfação e impensadamente comentou com um tom romântico na voz. Ainda bem, vibrou emocionada. Vocês dois formam um casal tão lindo. Perdendo a compostura que sempre manteve, prosseguiu. Eu ficava torcendo tanto para que de uma vez por todas vocês dois se enxergassem. Lembro do olhar carinhoso da dona Flávia quando ouvia, quando falavam sobre algumas decisões. E o senhor, com um semblante apaixonado, encantado por ela, parecia nem prestar atenção ao que ela dizia e quantas vezes eu saí de fininho para deixá-los a sós. Tomada de súbito, repreendeu-se rápido. Deus do céu, o que estou dizendo? Desculpe-me, doutor Marcelo, vou providenciar o que o senhor precisa. Anete. Ela virou-se e Marcelo riu ao perguntar. Quer dizer que estou feito um marido traído? Sou o último a saber? Não entendi. Entendeu sim. Você já sabia que a Flávia estava apaixonada ou tinha certo interesse por mim e não me disse nada? Posso ser bem sincera? Totalmente. Exigiu, sustentando largo sorriso. Sente-se que eu quero saber. O senhor é cego, exclamou após sentar-se e sentir-se bem à vontade. Só um cego não veria que um estava perdidamente apaixonado pelo outro. Até cheguei a pensar que se encontravam às escondidas e aqui na empresa tentavam manter as aparências. Não. O cego e burro aqui só se declarou para ela neste final de semana. Tive medo de que a Flávia pensasse que eu estivesse interessado no patrimônio da empresa. Por outro lado, ela tinha medo de eu achar que estava se atirando para mim, que fazia isso com qualquer diretor, fosse leviano ou coisa do tipo. Não acredito, protestou. Além de cegos, são covardes. E olha que eu joguei tantas indiretas. Como assim, Anete? Trabalho aqui há anos. Nunca vi a Flávia dando em cima de alguém. Falando bem baixo, como se comentasse sobre algo proibido, Anete revelou. Para dizer a verdade mesmo, eu sempre fui secretária dela e da Renata, antes de ser designada para trabalhar aqui só para o senhor. E tem coisas que na minha função sou obrigada a saber ou observar. Posso garantir que a Flávia nunca namorou alguém desta empresa. Esse não é o perfil dela, eu já lhe disse isso. Aliás, eu nunca soube dela ter namorados, pois como sua secretária eu atendia e fazia telefonemas para elas. Mas isso nunca aconteceu com a Flávia, o que era bem diferente da Renata, que namorava vários ao mesmo tempo e eu precisava ficar atenta para dar as desculpas que ela pedia. Verdade? Interessou-se Marcelo, como que entrando no clima de apreciação daquela conversa. Conte de novo. Falava num tom sigiloso, como se fofocasse. Quer dizer que a Renata namora mais de um cara ao mesmo tempo? Agora parece que ela sossegou um pouco. Até porque está noiva de um diretor daqui, mas nossa, eu sofria com os casos que ela arrumava. E o pai ainda pensava que ela era uma santa. E a Flávia nunca aprontou, nunca aprovou o que a irmã fazia. Não namorou alguém daqui, nem soube de seus namorados, mas fiquei sabendo que a Flávia teve sérios problemas com o senhor Douglas por causa de um namorado. Isso faz tempo. Ele bateu tanto nela por causa dessa história. Porém, a Flávia é bem discreta, nunca falou sobre isso, nem se expõe com namoricos. Quando vi o modo como o senhor ficava perto dela, desculpe, mas eu muitas vezes cheguei para a Flávia bem discretamente. Comentava que era tão bom ser secretária de alguém tão íntegro, que não fica recebendo telefonemas de mulheres, nem me manda dar desculpas. Aí ela me fazia uma série de perguntas a seu respeito. Então eu via como aqueles olhos brilhavam e ela sorria sem perceber quando ficávamos falando do Senhor.
Você deu uma de cupido, não foi, Anete? Não, eu só queria acelerar as coisas, mas já estava desistindo. Diga uma coisa, que problemas sérios ela teve com o pai por causa de um namorado? Eu era a secretária pessoal do Dr. Douglas naquela época. Desculpe-me, senhor Marcelo, mas sou fiel a quem sirvo e a quem servi. Só posso dizer que o pai não aprovou o namoro e a agrediu por isso, sabe? Seria melhor o senhor, com um jeitinho, procurar saber disso com ela, se bem que talvez nem ela saiba da verdade, eu acho. Marcelo forçava-se a falar de modo empolgado para tirar informações da secretária, mas sentia-se fisicamente enfraquecido pela dor de cabeça que aumentava de intensidade. Ficou curioso, porém achou por bem deixar aquele assunto para depois. Saberia como persuadi-la. Eu entendo, Anete. É bom saber que você é de confiança. Estou muito satisfeito com você, principalmente por considerar que ninguém vai saber sobre esta conversa. Obrigada. Agora, se me permite, vou providenciar o que o senhor precisa. De urgência ao analgésico, por favor. Certo, afirmou prestativa, saindo imediatamente. Marcelo largou-se na cadeira, reclinando-se novamente para trás. Esfregou o rosto com as mãos, alinhou os cabelos e cerrou os olhos, cujas pálpebras, pesadas pela dor que sentia, não queriam se abrir. Incontáveis ideias corriam céleres em seus pensamentos. Tudo estava acontecendo rápido demais. Estava acostumado a sofrer grandes pressões pelos desafios profissionais, mas nunca se deixava abalar. No entanto, seu emocional era incrivelmente sensível aos desejos e inquietações de sua alma. Esse era o seu ponto fraco. Ele sabia que Flávia era fiel e sensível. Precisaria esclarecer suas dúvidas mais íntimas e teria muitas coisas para conversar com ela. Não queria pressioná-la. Contudo, não conseguia conviver com aqueles pensamentos, com aquelas perguntas que fervilhavam sua mente por inúmeros enigmas. As reflexões de Marcelo foram interrompidas por Anete, que bateu suavemente à porta e logo entrou, trazendo água e um comprimido. Obrigado, Anete, agradeceu e de imediato tomou o remédio. Daqui a pouco a copeira trará seu café. Além das bolachas de que o senhor gosta, pedi que providenciasse 2 bisnaguinhas. Mas peça café com leite, por favor, insistiu ele educadamente. Sim, sem dúvida. Sem se conter, a secretária pediu: posso tecer uma breve observação, senhor Marcelo? Claro. Cuidado com a inveja. Quem não conseguiu fazer o que o senhor realizou nesta empresa, nas filiais e na fábrica, pode querer abalar os seus sentimentos e sua felicidade íntima. Não deixe que isto aconteça. Do que está falando? O senhor é bem inteligente e entendeu o que eu disse. A dona Flávia não é leviana. Não está com o senhor por se envolver com qualquer um. Ela gosta muito do senhor. Mas existem pessoas que não têm dignidade, escrúpulo ou moral. Essa pessoa não vai querer a felicidade da irmã. Acho que fui bem clara. Com licença, senhor. Marcelo ficou pensativo. Precisava falar com Flávia, queria vê-la. Pegando o telefone sem demora, ligou para ela. Alô? Atendeu Flávia. Oi, amor, tudo bem? Perguntou Marcelo com carinho peculiar. Tudo, e você? Tornou ela com certo receio que ele percebeu. Estou com uma dor de cabeça terrível, mas sua voz está trêmula. Tem alguém aí? Uhum. Seu pai? Ele quis saber rápido. Sim, é. Depois eu ligo para você, pode ser? Quer que eu vá aí? Não, não é preciso. Assim que eu puder te ligo. Certo. Concordou contrariado, falando baixo e com voz terna. Disse, eu te amo, viu? Certo. Flávia sorriu com timidez pela presença de seu pai, mas logo declarou, depois eu respondo. Desligando o telefone, ela se voltou ao pai sem encará-lo ainda e prosseguiu com o que apresentava. Então é isso o que vamos propor na reunião. Essas ideias só podem ser do Marcelo, não é verdade? Sim, sem dúvida.
Avisou com a respiração ofegante, pois até aquele momento não se havia mencionado o nome do Marcelo. Assim que chegou, o seu pai só pediu para ver os projetos e as propostas em que trabalhava. Submissa, Flávia admitiu. Eu o ajudei com algumas sugestões, as quais ele, com aquela habilidade criativa, desenvolveu e superou as minhas intenções. Ele é futurista, Flávia, afirmou o Sr. Douglas com postura profissional, mas como uma punhalada sem que a filha esperasse. Perguntou abruptamente: Flávia, você dormiu com o Marcelo esta noite? Papai, pelo amor de Deus, disse ela implorando e começando a chorar. O senhor encarou-a muito sério, olhando as lágrimas copiosas que lhe corriam na face pálida, enquanto seus lábios trêmulos tentavam balbuciar frases que não saíam. Flávia sentiu suas pernas fraquejarem, sentou-se e permaneceu olhando para seu pai. Por que está assim, Flávia? Papai, gaguejava entre os soluços e a voz embargada. Não foi culpa dele. Papai, não pense, pelo amor de Deus, não faça nada. Não se precipite, eu... Com uma entonação menos enérgica e mais suave, o Sr. Douglas se aproximou da filha falando bem sério. Flávia, você sempre foi firme e destemida, mas agora mostra toda esta fragilidade. Estou surpreso. Em pé ao seu lado, passando-lhe a mão nos cabelos, acariciou-a ao afirmar brandamente: Filha, eu a amo muito. Tenho uma predileção especial por você. Flávia estava cabisbaixa, inevitavelmente todo o seu corpo tremia e ela chorava muito. Ele se abaixou, ajeitou seus cabelos e procurou ver o seu rosto rubro e choroso ao falar. Como um homem conservador, velho e antiquado. Não gostei de vê-la em casa àquela hora, com típica apresentação de quem acabava de chegar de um motel ou da casa de um homem com quem passou a noite. Papai, não foi assim, gaguejou chorosa. Então, se não foi assim, quer dizer que você não dormiu com o Marcelo? Flávia não conseguia falar e o pai, ainda acariciando-a, disse: ou o Marcelo é muito mais corajoso do que você, ou ele está encobrindo alguma mentira sua. Não. Então você dormiu com ele. Foi. Sussurrou assustada, trazendo a respiração ofegante. Mas papai, nós nos gostamos e não podemos nos conter e... Por que todo este medo, Flávia? Por que tanto pavor, tanto trauma? Disse mais firme. O passado se foi. Ele não existe mais. Esqueça o que aconteceu. Eu amo o Marcelo, papai. Talvez o senhor não entenda. Chorou em desespero. Você é muito especial, minha filha. Ainda bem que foi com ele. Não gostei da cena que vi hoje cedo, mas ainda bem que gosto muito de vocês dois. Considero o Marcelo como um filho e quero que ele realmente, enfatizou, faça parte da nossa família. Breve pausa e pediu: pare de chorar. Segurando-lhe o rosto, ele reparou mais uma vez como Flávia era parecida com Nicole, sua mãe verdadeira. Nicole foi a única mulher que ele realmente amou. Admirava sua personalidade forte, seu jeito destemido e desejaria que Flávia naquele momento fosse como ela. Olhando-a bem nos olhos, pediu: erga a cabeça, filha. Ela obedeceu, mas não conseguia deter as lágrimas e os soluços teimosos. Afagando-lhe, o pai assegurou: fez a escolha certa, mas vou avisá-la de uma coisa. O Marcelo não é tranquilo, educado, confiante e brincalhão como o vemos aqui, quando lida com os piores problemas desta empresa. O que o senhor quer dizer? Perguntou, parando de chorar. Eu fiz com ele o mesmo jogo de palavras que fiz agora com você. Surpreendentemente, encontrei o ponto fraco do Marcelo, que são os seus sentimentos verdadeiros por alguém. Só que este alguém é você, filha. Falava compreensiva e firme, mas com voz terna. Sou bom em jogo de palavras. Fazer uma pessoa pensar o oposto do que eu quero que ela entenda é o meu dom. O Marcelo perdeu a tranquilidade, a educação e a notável compostura. Ele reagiu quando o chamei de moleque irresponsável e o mandei calar a boca. Riu.
papai. Calma, não terminei, espere e me ouça. Flávia se calou, mas ainda estava temerosa. Filho Marcelo, naquele momento bem diferente de você, reagiu como eu nunca vi. Que personalidade forte! Como ele tem opinião, foi ousado. Interrompeu-me, afirmou sentimentos e propostas indecentes, teve a petulância de me enfrentar e jogar na minha cara o que eu já sabia. Mas eu quebrei-lhe as pernas quando gritei e o chamei de cego. O que aconteceu, papai? Diga, por favor. Ele poderá contar melhor do que eu. Rindo como ela nunca viu antes, o pai declarou: ele é um cego, um moleque responsável pela proposta indecente de pedir demissão por causa do compromisso de vocês, entre outras coisas. Será que não viu todo o valor e confiança que eu deposito nele? Que sujeitinho mais teimoso. Defendeu suas ideias e sentimentos com uma garra. Vendo-a calada, ele orientou: Flávia, eu não vou aceitar esta demissão e quero que você cuide disso. O Marcelo gosta muito, muito mesmo de você e fará tudo para tê-la ao lado. Ele tem sangue quente e não é nenhum covarde ou acomodado. Não seja covarde, filha. Um homem como ele quer uma mulher firme, capacitada que o acompanhe, escute-o, aconselhe, que converse. E foi isso que ele encontrou em você, observando-a profissionalmente. Nenhum homem quer uma mulher dependente e parasita, um enfeite que se quebra com facilidade diante das dificuldades. Eu devo admitir que adoro este moço pela coragem que ele tem. Minha vida seria bem diferente e melhor se eu tivesse a coragem dele na minha juventude. Do que o senhor está falando? Da força que o Marcelo tem para encarar uma decisão, para assumir o amor, para enfrentar a vida. Ele tem coragem de assumir o que faz. É capaz de desistir de tudo por você, acredite nisso, falou firme. Por isso deixo para você a incumbência de tirar das ideias do Marcelo essa decisão absurda de sair desta empresa. Seja determinada, não se fragilize como fez agora. Você nunca foi um enfeite de vidro nem parasita como a Gorete. O Marcelo está muito abalado no momento. Deixe-o tão nervoso que até mal... Deixei-o tão nervoso que até mal passou lá na minha sala. Ele me disse que estava com dor de cabeça, papai. Esses projetos poderão esperar. Adiarei a reunião para amanhã ou até para depois. Vá até a sala dele e conversem, acalme-o. Gostaria de que ele fosse jantar hoje conosco, mas não o force, tente convencê-lo. Se ele não quiser, faça-lhe companhia. Você tem o poder de dominá-lo, Flávia. Vá falar com ele, almocem juntos, mas primeiro tire essa cara de choro. Beijando-a no rosto, o Sr. Douglas a abraçou rápido e saiu. Flávia, ainda atordoada, procurava se recompor, em meio a pensamentos confusos sobre as atitudes de seu pai. Parando próximo à mesa da secretária de Marcelo, o Sr. Douglas perguntou: Dona Anete, doutor Marcelo está melhor? Ele tomou um analgésico. Disse que estava com dor de cabeça e está cuidando de algumas documentações. Não sei dizer se melhorou. O senhor quer que eu verifique ou o anuncie? Não. Deixe-o tranquilo. Eu sei como são terríveis estas enxaquecas. A propósito, a reunião que seria após o almoço está adiada. Avise aos demais e não marque nada para amanhã. Se o doutor Marcelo não estiver bem, a reunião não será um compromisso conveniente. Talvez ele deva ir ao médico e tirar o dia para descansar em casa. Como não temos nenhuma urgência, desmarque tudo o que estiver agendado, mas o comunique. Sim, senhor, obedeceu Anete. Quando o senhor Douglas virou-se e foi embora, a secretária sorriu satisfeita. Sentiu uma vontade quase irresistível de entrar na sala de Marcelo e avisá-lo, mas não se atreveu. Sentado, na cadeira reclinada para trás, Marcelo mantinha os olhos bem fechados. Estava entre o sono e a vigília. Uma entidade muito especial, com silhueta transparente como cristal, figurou-lhe na mente. Ele a ouvia através dos pensamentos.
Era algo delicado, parecendo como que um som inebriante. Como de hábito, a elevada entidade o aconselhava, indiretamente com indescritível brandura: não seja precipitado. Quando um turbilhão de problemas e ideias desesperadoras o tentarem ao extremo de seus limites emocionais. Por quê? Se os bons agem para o bem, existem os maus que querem destruir as boas ações. Eu não faço boas ações. Aliás, eu não pratico nada. Sorrindo com delicada ternura, explicou: os bons pensamentos e as atitudes que não prejudicam já são boas ações. Você sabe que tem uma tarefa. Todos têm. Alguns se negam, outros se cansam. Há os que se corrompem e os poucos que têm perseverança prosseguem. Por que a senhora não é mais clara, dona Josefina? Seria mais fácil me contar tudo. Eu ficaria preparado e não iria vacilar como a senhora teme. Se eu contar, meu querido, que merecimento terá ao superar as provações? Que força ou elevação poderá dizer que conquistou? Um soldado precisa de muito treinamento antes de ir para a batalha. Muitos soldados desistem dos treinos por se cansarem. Por isso, sucumbem primeiro. Estou lendo e estudando mais sobre esses dons, bem que me avisou que as instruções chegariam. Orai e vigiai. Conheça a verdade te libertará. Lembre-se disso. Quando fala assim, entendo que quer me prevenir, mas não vejo como poderá surgir situações capazes de me abalar tanto. Aliás, estou tão feliz com a Flávia ao meu lado. Tenho certeza de que ela me ama. Existe uma coisa que me intriga, mas é um assunto muito delicado e ela é sensível e tenho certeza de que tudo será esclarecido. Marcelo? Chamou Flávia suavemente em pé ao seu lado. Flávia? Assustou-se como se acordasse naquele instante. Você sorria, eu o chamei várias vezes, estava dormindo? Abraçando pela cintura, puxando-a para junto de si e avisou. Eu sorria porque pensava ou sonhava com você. Levantando-se, segurou seu rosto com delicadeza e beijou-lhe os lábios demoradamente. Entre a troca de abraços e carinho, murmuravam confissões de amor. Não posso ficar sem você. Por nada deste ou do outro mundo eu conseguiria viver sem você, afirmou ele. Eu também te amo tanto. Você está bem? Perguntou, percebendo os seus olhos um pouco vermelhos. Estou, não se preocupe, depois conversamos. Eu queria avisá-lo que meu pai quer que você vá jantar lá em casa hoje. E por que eu não iria? Replicou sorrindo. Não sei, só estou repassando o convite. Observando-a, insistiu ao perguntar com ternura enquanto a tocava na face. Seus olhos estão inchados, por que você chorou? O meu pai usou comigo o mesmo jogo de palavras que fez com você. Respondeu bem direta. Ah, já sei. Suspirou fundo e declarou. O olhar penetrante que ele tem, quase impiedoso, enganou-me. Eu fiquei uma fera, que vergonha. E eu me desmanchei a chorar. Quebrando o clima sério, Marcelo abraçou novamente e murmurou-lhe ao ouvido. Você não quer se desmanchar a sorrir comigo, hein? Falou com malícia. Marcelo repreendeu em voz baixinha, mas satisfeita, com a audácia. Não fale isso. Por que você não gosta? Tornou audacioso. Estamos no serviço. E a propósito, onde está sua dor de cabeça? Passou assim que você entrou nesta sala. Você é o meu remédio.
Para, Marcelo, não brinque, estou falando sério, exclamou rindo. Não parece. Diverti-se ao vê-la encabulada. Agora, falando sério mesmo, já que o seu pai sabe de tudo, você quer ir almoçar comigo? Lógico, e jantar também. Sim, senhora, afinal, falou com ironia, é um jantar intimado pelo presidente desta empresa. Com voz mansa e romântica completou: que tenho uma filha linda, maravilhosa, que eu amo, e estou apaixonada por ela, falava ao beijá-la. Marcelo, está bem, sejamos profissionais. Parando de assediá-la, ele se virou, pegou o telefone e perguntou: Dona Nete, algum recado para mim? Sim, senhor, mas irei até aí para informá-lo melhor. Um minuto. Tudo bem, eu aguardo. Desligou e, voltando-se para a Flávia, comentou: é estranho a Nete não me passar os recados por telefone. Brincando para enervar, Flávia falou cinicamente: a Nete vai entrar, eu sei que você é louca por mim, mas se contenha, viu? Não me agarre na frente da secretária, isso não fica bem, entendeu? Marcelo, você... Com licença, doutor Marcelo, interrompeu a secretária, fazendo Flávia engolir o que ia dizer. Desculpe-me pedir para vir aqui, mas é que alguns diretores estavam bem à minha frente e eu acreditei que seria conveniente não falar perto deles. Ótimo. O que tem para mim? Perguntou sério. A senhora sua mãe ligou 2 vezes, mas não quis deixar recado. O doutor Jarbas pediu que telefonasse para ele assim que possível. Vários diretores quiseram falar com o senhor, mas, conforme me pediu, o senhor Douglas veio pessoalmente perguntar como o senhor estava, se havia melhorado. Avisei que havia tomado um analgésico e ele não quis incomodá-lo. É só? Perguntou desconfiado diante do semblante, quase sorridente de Anete naquele instante. Não, senhor. O doutor Douglas pediu que eu desmarcasse a reunião que seria após o almoço, pelo fato do senhor não estar bem. Ainda pediu que eu desmarcasse todos os seus compromissos de hoje à tarde e os de amanhã. Ele deu a entender que o senhor vai ao médico e tirará um dia de convalescença por causa de sua enxaqueca, mas não estou entendendo, já estou bem. Foram ordens do doutor Douglas, senhor Marcelo. Eu não ousei desobedecer e ele só pediu que eu lhe comunicasse. Seu pai ficou louco? Perguntou, olhando para a Flávia. Ah, com licença, interrompeu a secretária. O doutor Douglas voltou depois e pediu que avisasse a dona Flávia que os seus compromissos também foram desmarcados pela sua secretária. Como assim? Reclamou Flávia. A justificativa que eu devo dar é que os senhores trabalham juntos e que não adiantaria a senhora apresentar os projetos ou resolver situações sem a opinião do Dr. Marcelo. Meu pai realmente ficou louco, protestou a moça. O que mais, Anete? Desculpe-me ter que relatar isso, mas a dona Renata e o Dr. Paulo, além de outros 2 diretores, aguardavam o elevador. A dona Renata sabia que a dona Flávia se encontrava aqui, perdoe-me a liberdade de dizer, mas ela e o Dr. Paulo não entraram quando o elevador chegou. Ela estava inquieta e quis vir aqui por várias vezes. Porém, conforme o senhor me pediu para não ser incomodado, não a deixei entrar. A dona Renata se irritou muito comigo quando tentou chegar perto da porta, agindo como se fosse invadir sua sala, e eu a enfrentei me colocando na frente como o senhor mandou. Agora estou em uma situação difícil, pois fiz o que o senhor me pediu e... O quê? Quis saber Marcelo, indignado, já prevendo os acontecimentos. A dona Renata disse que iria me demitir. Ah, só porque ela quer, riu Marcelo. Ela não ousaria. Pode deixar comigo, isso não vai acontecer. Você agiu muito bem, Anete. Eu não queria ver ninguém mesmo, obrigado. E fique tranquila. Espere, pediu Flávia. Por que me deixou entrar, Anete? Perguntou Flávia com voz mansa e curiosa. É que... A secretária ficou vermelha e Marcelo rindo. Não a socorreu, deixando-a informar. Cumpri ordens do doutor Marcelo, sorriu com simpatia.
Marcelo estava sentado e abraçou Flávia pela cintura, puxando-a para perto de si, e disse: A Anete foi o nosso cupido, sabia? E se torturou, torcendo por nós. Como assim? Quis saber Flávia desconfiada. A Anete nos chamou de cegos, covardes, é? Afirmou em tom de zombaria e sarcasmo, envergonhando a secretária. Ela percebeu que estávamos apaixonados pela nossa troca de olhares, pela nossa respiração. Exagerou, enfatizando. Anete, exclamou Flávia, espremendo os olhos e se aproximando, como se a ameaçasse ao entrar no clima de brincadeira de Marcelo. Anete, eu não acredito, você me traiu. Sempre confiei em você, agora nem foi capaz de me avisar que esse segue covarde aí, apontou para ele, estava gostando de mim. E eu, feito uma boba, ainda parava quando ouvia você falar desta coisa. Referiu-se a ele com elogios rasgados. Ei, espere aí, você está me chamando de cego, covarde e coisa? Sem dúvida. Anete, determinou Marcelo vendo-a corar, me defenda. Você é minha secretária. Mas, dona Flávia, você não é advogada, Anete, é uma cúmplice. Eu estava gostando disso aí e morria de medo de me ridicularizar. Você sabia e nem me ofertou um conselho amigo? Exagerada, Flávia dramatizando como comédia. Esse cego não percebeu meus olhares, meus suspiros, e eu, medrosa, achei que ele fosse me considerar uma galinha. Marcelo levantou gargalhando como nunca e Flávia, não se aguentando, riu junto. Enquanto a secretária sorria, mas tentava se explicar. Eu joguei tantas indiretas para vocês e... Marcelo e Flávia simultaneamente abraçaram Anete com carinho e amizade. Estamos brincando, Anete, avisou ele. Boba, não fique assim. Ai, suspirou aliviada por um instante. Cheguei a pensar que era verdade. Eu e a Flávia agradecemos sua amizade, seu respeito. Discrição e a torcida para esses dois cegos, covardes e bobos. Obrigada, Anete, disse Flávia com meiguice. Agradeço por nos proteger agora há pouco. Não seria nada conveniente a Renata entrar aqui. Você é ótima, profissional e de muita confiança. Sabe quando os assuntos não interessam aos outros. Ora, essa é a minha obrigação. Quase, murmurou ela. Bem, estou passando muito mal, exclamou Marcelo, brincando. Já fiquei estressado a ponto de sofrer tonturas, quase desmaiar. Que enxaqueca terrível e sei lá mais o que. Não venho após o almoço, pois ficarei doente. Amanhã cedo, o médico me dará um dia de folga, assim sendo, prosseguiu rindo. Já que a diretora-geral, Dona Flávia, não pode apresentar nem responder nada sem consultar o líder desta diretoria e conselheiro da presidência, convido-o para almoçar comigo e mais. Já que a dona Nete não tem a quem servir, está dispensada de suas funções por hoje. Mas, doutor Marcelo, o que vai ficar fazendo aqui, Anete? Atendendo ao telefone dizendo que não estou. Isso pode ser feito pelas telefonistas. Os olhos de Anete brilharam e ela sustentou um largo sorriso. Veja, Flávia, a dona Anete está feliz por seu chefe passar mal. Não, sorriu sem se conter, foi só um impulso. Mas não posso deixar de dizer que estou feliz por vocês. Obrigado, Anete, por tudo, disse Marcelo. Você pode ir, está liberada. Flávia e Marcelo riram e se abraçaram felizes por tudo. O quanto antes saíram da empresa e foram almoçar conforme planejaram.